Boa noite. Boa noite a todos. Estamos na live Censura e Liberdade de Imprensa na História do Brasil. Então vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal está chegando, o professor Edgar já está aí. Então vamos lá. Vamos ser pontuais. Já aceitei aqui o professor Edgar. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tudo bem? Como está? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar, Agradeço. é um prazer estar aqui contigo, não tenho a menor dúvida. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho, não sei se o pessoal está ouvindo bem. Quem está chegando por aí, está dando para ouvir, para ver? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, Tanto eu porque como professor. eu estou ouvindo. Bom, então tá bom. Bem, então a gente vai falar desse tema. A semana passada eu fiquei pensando muito nesse tema e, e acho que é uma ocasião assim propícia. Essa semana que a gente está vivendo. E o objetivo dessa live é a gente não vai ficar fazendo aqui um plantão jornalístico levantando só os últimos acontecimentos, mas é também fazer uma retrospectiva, é um pouco lançar luzes sobre esse momento a partir de uma reflexão do que esse tema representou até agora na história do Brasil, a censura e a liberdade de imprensa. Então, pensar isso na nossa história, porque no final, não sei se o professor concorda, se o Edgar concorda, mas a nossa própria identidade tem muito a ver com isso. O passado, o presente e o futuro estão integrados nesse sentido. Então, esse é o objetivo da live e eu convidei aqui o professor Edgar porque eu o admiro muito, principalmente nos últimos tempos, já o conheci na época da UERJ, assim, de modo mais superficial, e agora eu tenho acompanhado aí o trabalho dele no Instagram, na vida intelectual, e então é um prazer recebê-lo. E o professor Edgar, ele é historiador, filósofo também. Não sei se agora ele está mais para filósofo ou historiador, ou já está umas ciências humanas, assim, integrado. E ele é presidente da Academia Brasileira de Filosofia, entre outras coisas. E eu acho que quem está aqui no meu perfil já me conhece, né? Então, eu sou historiadora, eu sou doutora em História Política e, na atual conjuntura, eu estou escrevendo livros, inclusive livros didáticos. Então, é isso. Aí, no final, se o pessoal tiver perguntas, coloca no final, a gente responde. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui, né? E E aí, Edgar, a primeira coisa assim, que eu queria falar e também te perguntar é que essa característica regular a imprensa, não estamos falando aqui de censura, vamos usar o termo regular a imprensa, é uma característica, você olhando historicamente, é uma característica de regimes totalitários, regimes ditatoriais, sejam eles de esquerda ou de direita, porque você tem aí ditaduras, regimes totalitários, tanto de esquerda como de direita, e que fizeram isso de uma forma ou de outra. Há várias formas de fazer isso. E, e é isso que um pouco a gente está pensando nesse atual momento. Está tendo censura, não está tendo censura. Nós corremos o risco de entrar num regime com algumas características totalitárias, onde a liberdade de pensamento, não vigore 100%, seja ameaçada de alguma forma, ainda que parcialmente.
Então, não sei, eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha? É, olha, bom, boa noite a todos. Essa questão da verdade, quer dizer, do acesso à verdade, do sentimento da verdade, da realidade da verdade, né? Isso é um tema muito antigo e existe como que uma necessidade contínua, por diferentes razões, em ocultar a verdade, ou camuflá-la, ou dissolvê-la numa série de ligeiras distorções, porque talvez a vivência da verdade, para muitas pessoas, as coloca diante delas mesmas, da realidade das coisas. Então, você tem sempre um substrato contínuo nas sociedades humanas, umas tentativas diversas de ocultar isso da sociedade, ou as pessoas mesmo ocultam de si mesmas essa verdade. É claro que o que nós estamos falando aqui é de uma deliberada ação no sentido de ocultar aquilo que é verdadeiro. Porque a ilusão, o movimento de iludir ou de colocar as pessoas nas sombras com relação ao que ocorre, é uma tentativa contínua, como você disse muito bem, de todo tipo de poder. E isso tem a ver com o Estado, tem a ver com os governos, mas tem a ver também com relações de poder, relações de autoridade coercitivas, né? De maneira a estabelecer naquele que é dominado, algum tipo de alienação Uhum. diante do que existe, né? Então, você tem muitas formas de fazer isso. Os egípcios, por exemplo, né, falando de história, os egípcios que têm 3.500 anos de história, tinha um professor que fazia o seguinte comentário sobre a literatura egípcia, sobre tudo que os faraós escreviam. O Egito tem 3.500 anos de história, entrou em inumeráveis guerras ao longo desse período. Mas nunca, em nenhum momento, existe um documento egípcio que diga que o Egito perdeu uma guerra, por exemplo. Né? Nunca perdeu uma guerra. Encontra uma lápide no Egito dizendo que o Egito perdeu uma guerra. Agora, é claro que o Egito perdeu inumeráveis guerras. Né? E essa verdade, né, a verdade de que o Egito perdeu inumeráveis guerras, ela subsiste independente do que todos os textos egípcios escritos em 3.500 anos escreveram. Isso é a coisa mais interessante nessa história toda. Né? Uhum. Nunca um faraó de Egito, de diversas dinastias, inumeráveis dinastias, assumiu a derrota do Egito numa guerra. Então, se você fosse contar apenas com os documentos egípcios, você... Mas não é. A verdade, ela sempre transparece. Ela sempre... A gente sabe que o Egito perdeu muitas guerras. Então, Uhum. a relação que os poderes estabelecem com isso é sempre uma coisa parcial, limitada, porque a verdade é muito mais forte que a mentira em todos os níveis. Uhum. Você pode entender que seja mentira. Você sabe, há Uhum. muitos tipos de mentiras. Há mentiras que são menores, piadas, até mentiras que dizem respeito a questões sagradas, ou mentiras que são feitas para prejudicar outras pessoas, né? Ou Uhum. mentiras que são feitas para desmoralizar uma pessoa, calúnias, difamações. Há vários níveis de mentira. Mas Uhum. todas as mentiras, elas sempre são derrotadas em algum momento pela verdade. E isso Uhum. é um ponto de partida, em princípio, que mostra que, apesar de todas as tentativas que são feitas para Uhum. ocultar realidades, que é uma forma de mentira também, né? Você construir falsas narrativas sobre as coisas, a Uhum. verdade está sempre por trás. E as pessoas, em grande parte, elas aceitam as mentiras, muitas vezes sabendo que são mentiras.
Então, Uhum. o que acontece na organização dos estados, às vezes, principalmente em regimes que primam pela imposição de um falso consenso, né, ou que tentam, de alguma forma, inibir isso que é o mais essencial do ser humano, que é a liberdade. Porque tem uma outra questão aí também que nós sempre temos Uhum. que recordar, né? Que é a questão ontológica, a questão essencial da liberdade humana, né? A liberdade de tomar decisões, Uhum. Que é de um dom estrutural do ser humano, né? A estrutural, liberdade. É. caracteriza o ser humano, né? O que caracteriza o ser humano é essa capacidade de tomar decisões. E a gente toma decisões em função das nossas avaliações sobre a verdade, sobre o que é verdadeiro, sobre o que nos faz caminhar na direção da nossa realização. Então, é Uhum. claro que existem muitas operações que os regimes Uhum. totalitários ou autoritários realizam, no sentido de ocultar a verdade, e uma dessas ações, um desses objetivos é exatamente ter uma influência sobre a capacidade humana de decisão. Né? Se Uhum. você Uhum. planta falsas informações, por exemplo, se você planta, se você oculta verdades, se você coloca a pessoa numa situação de confusão, porque a verdade, a mentira, né? A mentira, ela gera confusão sempre, né? Uhum. Exatamente pela presença eloquente da verdade, né? Você está sempre em Uhum. dúvida. Quando você conhece uma determinada cor, verde, e alguém te diz que aquela cor é vermelho, você sabe que é verde, mas se a pessoa insiste que aquilo é vermelho e tudo o resto passa a ser proibido alguém dizer que aquilo é verde, você realmente fica confuso e você se torna aí uma pessoa incapaz de tomar decisão. E isso é crescente. Uhum. Isso é que a gente vê sociedades que são construídas em cima de mentiras, como, por exemplo, os regimes socialistas, principalmente da União Soviética, que é um regime que teve um início, princípio, meio e fim. Então, a gente pode analisar bem o que aconteceu ao longo do tempo. É um regime Uhum. totalmente construído em cima de mentiras, né? Tudo nele era mentira. Já começava pela história de que não existia mais Rússia, era a União Soviética. Isso, qualquer pessoa que estudava na época da União Soviética aprendia isso. Não é Uhum. Rússia, Exato. é União Soviética. Isso já era uma mentira. Não era União Soviética, era a Rússia, realmente. Né, que tava... Então, essa mentira confundia demais, inclusive os próprios russos. Né? O que é que nós somos exatamente russos, soviéticos? Né? Isso tornava para eles muito difícil de tomar decisões. Decisões com Uhum. relação à sua nacionalidade, que podem ser erradas ou certas, mas são decisões que eles tomam e têm que ser tomadas em determinados momentos da história, enquanto membros de uma comunidade, de uma sociedade que se sente parte de um destino, que tem um destino. Então, a mentira, a censura, o controle, eles têm sempre como objetivo eliminar no ser humano a capacidade que ele tem de tomar decisões virtuosas, né? Uhum. Que é a verdadeira liberdade. Né? A liberdade, Uhum. realmente, você pode ter uma liberdade de ir na direção do mal. A maior parte das vezes, os seres humanos exercem essa liberdade com Uhum. muita facilidade, né? Na direção do mundo. Mas a verdadeira liberdade é aquela que te leva na direção das virtudes, daquilo que Uhum. engrandece como Uhum. ser, que te aproxima da tua essência realmente, né? Então, Uhum. numa sociedade que toma essas atitudes e que mente, censura, controla, o objetivo aí é claramente tornar o ser humano um escravo. Uhum. Né? É E um escravidão. maior conhecimento da realidade faz com que você possa escolher melhor também. Claro, não tem a É, menor dúvida. Não tem a menor então, dúvida. Então, eles têm que por isso a controlar, liberdade é mais plena. sem dúvida. É, Sem dúvida. e Se aí, você. eu ia falar isso mais no final, mas já que você entrou nesse viés filosófico, o São Tomás de Aquino,
ele diz que a verdade é a adequação da mente à realidade. Então, é a minha capacidade de perceber o que realmente acontece, o fato. Então, não sei, exemplificando, é fato que os campos de concentração existiram. Auschwitz existiu. Eu posso ter uma percepção diferente disso. Uma pessoa que viveu lá dentro, que foi um prisioneiro, tem uma percepção. O guarda de Auschwitz tem outra. Uma pessoa que ouviu aquela história, embora tenha se sensibilizado, tem outra. Uma pessoa que se dedicou a esse tema como seu objeto de estudo, também. Nesse caso, todas têm uma ligação com a realidade, maior ou menor. Uhum. Então, esse é um fato, porque eu acho que uma coisa que está se discutindo e que eu acho que deve ser pensada é o que é a mentira. Então, porque muita gente que defende a censura, o que que diz? Então você não pode permitir que a mentira se espalhe. Mas aí estamos falando de um falso conceito de mentira. Claro, claro. Então entramos nisso, que a mentira é quando não tem uma adequação da sua mente à realidade. E depois a gente pode, no final, a gente pode falar mais disso também, porque como uma pessoa vai discernir o que é mentira ou não? O que ela teria que fazer sem censura? E quem deve censurar? Quem deve dizer isso? Censurar, não dizer o que é verdade. É o próprio indivíduo. No final é isso, é o próprio indivíduo. Claro. E E ele tem que ter critérios, e ele tem que ter elementos que o uhum, facultem, né, que o facultem poder fazer esse julgamento, né? Você vê, hoje nós temos uma... Existem países, por exemplo, que proíbem a Bíblia, ou proíbem uhum, a Bíblia. A China, por exemplo, a Coreia do Norte, sim, etc. Porque a Bíblia, em suas diferentes tradições interpretativas, ela fornece elementos de juízo que fundamentam uhum, o juízo das coisas. Deus fornece esses elementos para nós podermos avaliar as coisas do mundo, né? Porque uma outra coisa que acontece também nisso que você está dizendo é que esse mesmo poder, ele se arroga o direito de fornecer ele mesmo os elementos para que as pessoas possam julgar as coisas. uhum, Isso também é uma coisa muito interessante. A gente vê que muitas vezes existem instituições de produção de conhecimento que se dedicam, no nosso mundo hoje, a produzir paradigmas pelos quais as pessoas devam julgar o que é certo, o que é verdadeiro e o que é mentiroso. O que é uma coisa assim muito estranha, porque em geral são paradigmas construídos em função, em cima de falácias, de coisas que não são uhum. atestáveis, que não são concretas, né? Uma afirmação, por exemplo, de que tal atitude é uma atitude, digamos, fascista, né? Tal É. atitude é uma atitude fascista. Aí você fica pensando assim, mas o que é exatamente o fascismo, né? E que raio de atitude é essa que está associada ao fascismo? Agora, se você... Aí você fica confuso, mais uma vez, a mentira sempre gera confusão, né? Mas se você vai conduzir a tua vida por esse paradigma, você vai se dar conta de que esse paradigma, como ele é centrado geralmente em coisas do mundo, quer dizer, o que caracteriza uma pessoa como fascista são certas atitudes que ela toma, mas que são atitudes do mundo, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo, faço isso, não faço aquilo. Mas como as coisas do mundo mudam sempre, e a política também muda sempre, porque toda a realidade do mundo é uma realidade de desagregação, né? As coisas que existem aqui, elas vão se desagregando, se reagregando. Você percebe, se dá conta que esses paradigmas não são sustentáveis, eles não são paradigmas que realmente te orientam na direção da correção das atitudes. Elas te orientam apenas para você tomar uma decisão que favorece o autor do paradigma, mas não que, na verdade, te conduza na direção da virtude ou da verdade ou do que quer que seja, que não seja Uhum, aquilo especificamente. Porque se você observa nas ditaduras, os critérios, os paradigmas mudam com uma frequência impressionante.
Mudam Exato. permanentemente. Eu, Não por existe exemplo, uma lógica. não existe, porque é uma lógica do mundo, é uma coisa que está aí. O cara gosta disso, ele Uhum, acha que isso é importante politicamente. Então ele vai dizer, olha, a gente tem que agir assim, viu? Porque isso é o correto, uhum, isso é não sei o que, o verdadeiro. Quer dizer, uma mentira, porque a gente tem que agir assim, se tiver que agir, neste momento. Mas não necessariamente uhum, no próprio próximo momento a gente vai ter que agir assim. Né? O que a gente uhum, tem que ter referência são valores que estão acima, né? E que servem de base para um entendimento sustentável nosso sobre a realidade, que nos abre um caminho de realização, de redenção, do que quer que seja. Mas então, eu acho que esse tipo de construção, o século XX foi um laboratório disso, né, professora? Porque o século XX, esses regimes, eles chegaram ao seu extremo, no sentido que o que nós vemos hoje de tentativas nesse sentido, por enquanto, é apenas um pálido eco das coisas que aconteceram no século XX. Ali sim, realmente, o nazismo, o comunismo, o fascismo uhum, italiano, aqueles regimes, eles realmente construíram toda uma argumentação de existência em cima de mentiras e controlaram de tal forma a circulação de informações que levaram aquelas sociedades ao desastre. Porque há uma coisa assim muito uhum, interessante nisso tudo. Quando uhum, você uhum, nega ao ser humano a liberdade, né? Quando você nega ao ser humano o seu direito, a sua capacidade, quer dizer, você finge que isso não existe, né? Que isso não é verdadeiro, a sua capacidade de ir na busca do virtuoso, do correto, quando você nega isso, você nega o ser humano, basicamente. Então, essas experiências sociais, não é à toa que elas terminam em tragédia. Né? uhum, No Camboja, por exemplo, na Alemanha ou na Rússia comunista. Elas terminam em tragédia porque você não pode, o ser humano não, o ser humano quando ele age dessa maneira, quando ele se perde na mentira, né, ele nega a si mesmo. É uma coisa assim muito brutal. Ele trabalha contra ele mesmo, né? Isso primeiro para poder subsistir politicamente, e a gente vê isso na Alemanha nazista, no comunismo chinês, no Camboja, eles têm que destruir a consciência de todas as pessoas que pensam livremente. Primeira coisa. uhum, Isso é um uhum, projeto que trabalha a educação, né, pela formação. uhum, Eles vão tentando destruir. Agora, eles não conseguem destruir nunca, porque, claro, isso não pode ser destruído. Você pode uhum. confundir de tal forma as pessoas que elas não dão valor a isso, mas sempre vão ter aqueles que, no meio desse caos, vão dizer: não, espera um pouquinho, existe alguma Uhum, coisa. Eu sou um homem livre. Há um escritor, o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu um livro sensacional sobre isso, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. É sobre um prisioneiro no campo de concentração soviético, aonde a vida dele toda é regrada. Ele não tem liberdade alguma. A vida é toda mentirosa, porque eles estão construindo alguma coisa que ele nem sabe o que é. E que é uma obra que uhum, não termina nunca, né? Alguma coisa, eles não sabem, eles acham que estão construindo alguma coisa, mas não estão. Então, a vida, ele é um número, tudo é regrado, e o único momento em que ele se encontra como ser humano, ele descobre isso, que é quando ele podia escolher a quantidade de sal na comida dele. Ele descobriu que ele podia, tinha um saleiro ali, e a quantidade de sal era onde ele se realizava como ser humano. Então, você vê uma pessoa como essa, ele tem que ir para um campo de concentração, ele nem livre ele vai poder ficar. E se ele insistir muito nisso, ele vai ser executado. Tanto que esses regimes, por exemplo, o Camboja, matou quase um terço da população do Camboja. Um uhum. terço, quase um terço. A Alemanha nazista, nossa, matou milhões. Eu não estou nem falando dos judeus, estou falando do povo deles, É, dos uhum. alemães. Sim, Eles mataram milhões de alemães, né? Além de ter matado milhões de outros povos. Então, a Rússia também matou milhões assim nos campos de concentração, porque esse tipo de política, esse tipo de prática é uma prática destrutiva, é anti-humana, é contra o ser humano. E não adianta, as pessoas sempre vão se rebelar, entende? ai, E não tem jeito, uhum, porque é próprio do ser humano. A liberdade é a busca da verdade. uhum. Edgar, aí você entra num aspecto que é essa perversão da função do Estado, porque esses estados ditatoriais, totalitários, comunistas ou nazistas, fascistas, tanto faz,
todos eles fogem da função do Estado, que eu pelo menos acredito nisso, que é o que Platão diz, que o Estado ele está para servir, para proporcionar o bem comum a todos, né? Então, o Estado é uma instituição que tem um espírito de serviço, a função dele é essa. E uma vez que esse Estado abusa do poder, consciente ou inconsciente, ou mais ou menos, ele está fugindo à sua função. Ele está fugindo à sua função. E aí entra nisso, né? Ele vai começar a dizer o que as pessoas podem saber, devem saber, como elas devem saber, por que meios. É. E uma coisa assim, que eu acho interessante é que talvez as pessoas que se autoproclamem mais progressistas, mais ilustradas, muitas vezes são as que mais cometem esse tipo de erro. Então, por exemplo, na mesma história do Brasil, ainda no período colonial, quando a gente estava aí sob o poder de Portugal, tinha o Marquês de Pombal, que ele já regulou a imprensa no Brasil colônia. Ele tinha uma real mesa censória, que era não era uma inquisição, era uma censura laica, até porque ele expulsa os jesuítas, ele é anticlerical, e ele passa a censurar os livros que se devem ler. Quando chegam os livros na alfândega, tem que ter uma lista, aí essa lista é mandada a censores, que são homens ilustrados, e quem estuda o assunto comenta, bom, o critério de cada censor variava, uns falavam que podia, outros falavam que não podia, porque, claro, cada um tinha uma visão sobre aquilo, era algo assim, totalmente ditatorial e aleatório, então se determinava. E também uma das coisas que a gente lê nesses estudos é que muitas vezes algumas pessoas consideradas mais ilustradas era permitido acesso a mais informações, a livros nesse caso, porque não tinha jornal no Brasil nessa época, nem eram os livros importados. Então, algumas pessoas consideradas mais ilustradas, elas poderiam ler os livros, outras não. E, assim, uma das coisas que eu acho mais aterradoras, que eu descobri um pouco mais em minúcias, não faz tanto tempo, é que o Marquês de Pombal, ele chegou a censurar até bulas papais. Então, eu até marquei que tem uma bula de Bento XIV, que é de 1741, onde ele fala a proibição da escravidão, enfim, e aí ele proíbe todos os tipos de escravidão, não se limita a indígena, africano, ele esmiuça, ele glosa. E aí, né, estudando o tema, estava falando com o Daniel estuda um pouco esse tema, ele é administrador daquele perfil Brasil Império, e, e ele estuda um pouco esse tema, e uma das coisas que ele descobriu é exatamente isso, que ele censurou a bula, mas no que ele censurou? No tocante à escravidão africana. Porque nesse momento o Brasil dependia da escravidão africana. Então ele pegou um documento pontifício, tirou uma parte lá, deu uma mudada e censurou. E poucas pessoas na época ficaram sabendo disso. E depois isso vai ser documentado, enfim, né? Mais para frente vai se saber dessa operação do Marquês de Pombal. Olha, e é engraçado, porque ele é considerado um ilustrado, aquela pessoa que tinha aquele ideal de progresso, civilização, desenvolvimento, porque, quer dizer, o bem também era visto como isso, o progresso, a modernidade, as realizações humanas, e, no entanto, a liberdade... Olha só, o Pombal, ele é o primeiro, ele e outros políticos da época dele, ele é o primeiro, são os primeiros a sinalizar esse mundo que a gente vive, em termos de informação, em termos de razão do que vem a ser, de qual é o objetivo da sociedade. O Pombal, tudo nele era mentira, absolutamente tudo.
o Pombal era incapaz de fazer alguma coisa verdadeira. Isso é impressionante. Ele falsificava informações, ele falsificou livros. Ele colocava aos jesuítas, ele dava aos jesuítas uma... atribuía aos jesuítas coisas que estavam muito além da capacidade jesuítica, entende? Então, eram coisas assim, mesmo das intenções jesuíticas. Os jesuítas tinham compromissos com a verdade, acima de tudo. E os jesuítas, eles procuravam difundir na sociedade os critérios, esses paradigmas, que são paradigmas para um bom juízo, um juízo que pudesse aproximar as pessoas do bem comum. Eu tenho 2 livros sobre isso. Um que é Os Predadores, repensando a formação moral do Brasil, e um outro mais antigo, que é o Notórios Rebeldes, sobre a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil. Nesses 2 livros eu pude discutir bem quem eram os jesuítas e o que era o Marquês do Pombal. O Marquês do Pombal, e há uma pessoa muito importante nessa história toda, que é o padre Gabriel Malagrida, que é um jesuíta italiano, mas que viveu no Brasil. Ele era brasileiro, realmente, né? Ele vivia, pregava pelo interior do Nordeste, que ele é preso pelo Marquês de Pombal porque ele profetizou ele profetizou tanto o terremoto de Lisboa quanto também a tentativa de assassinato do rei Dom José I. E o padre Gabriel Malagrida, ele escreveu vários livros na prisão contra o Marquês do Pombal, e um deles, que é A Vida e o Império do Anticristo, que ele diz que o que estava acontecendo ali no século XVIII, o iluminismo, ele faz uma crítica profética do iluminismo. Ele diz o seguinte: o problema do iluminismo, ele não chama com esse nome, ele diz: o problema dessa política que nós estamos começando a viver agora, diz o Gabriel Malagrida, é que essa política ela é construída em cima da mentira e ela questiona a existência da verdade. Né? O Pombal e os iluministas vão dizer que existem muitas verdades. Cada um tem a sua verdade. As religiões, diz Gabriel Malagrida, todas as religiões são verdadeiras, diz o Malagrida. Como pode ser isso? Aí diz Malagrida, isso significa que quando há muitas verdades, não há nenhuma. O que está existindo nesse mundo é a construção de uma sociedade de mentiras, né? Que vão destruir, ele falava assim. Ele dizia que não dava 200 anos para a situação do mundo ficar absolutamente insustentável. Ele falou isso em 1750, 1800, 1950. Ele, na verdade, profetizava a vinda do anticristo para o final do século XX. Né? Mas o que ele dizia é o seguinte: daqui a 200 anos, dizia Margarida, esse mundo vai estar afundado em desordem total, porque as pessoas não vão mais saber o que é a verdade, não vão mais saber, não vão poder mais almejar coisas boas, não vão mais poder almejar coisas bonitas, elas só vão ficar afundados. E é interessante isso, porque às vezes, quando a gente observa certa produção, certas narrativas, a gente observa nelas tantas mentiras, tantas falsas interpretações, tantas dissimulações, tanta desagregação, tanta relatividade de tudo, que você percebe claramente que as pessoas que acompanham isso, elas estão perdidas, elas não têm para onde ir. Uhum. Elas são escravas, elas se tornam escravas. Escravas. Né? Porque aí o que resta a elas? O Pombal dizia isso. Aliás, o Pombal dizia isso. O que você tem que fazer para as... Não, nós temos que dar comida para elas, dizia o Marquês de Pombal. Uhum. Vamos dar comida, porque os pombos, o Marquês de Pombal usava essa figura, essa metáfora. Os pombos, quando você dá comida para os pombos vêm. Então, o que é que nós temos que dar para as pessoas? Comida para as pessoas virem. Isso de dar comida para as pessoas virem é tão antigo quanto o iluminismo. O Marquês de Pombal já fazia isso, ele oferecia comida para as pessoas. Porque ele achava que isso era... Mas por que as pessoas iam atrás de comida? A gente sabe que não é só de pão que vive o homem. Né? Isso era uma discussão na União Soviética muito forte. Uhum. Quer dizer que o ser humano vive de pão apenas? Não, claro que não. Uhum. Claro que não. O pão é um dos elementos da vida, mas você pode até abrir mão dele, dependendo do que você pretende da tua vida. Então, isso é uma coisa assim, que é a redução do ser humano a algo que não é humano. Quando você compara com um pombo, ou com um cão, ou com um gato, né? Então, eu vou te dar um pedaço de carne aqui. Eu te dou essa carne,
Então, essa carne, eu estou te prometendo carne. Os cães vêm, né? Se você, o Uhum. cão não procura outra coisa que não seja comida, né? É É, só comida que ele quer. os É animais. impressionante. Eles só querem comida, eles não querem outra coisa. Né? Então, quando você se dirige ao ser humano assim, há uma correspondência disso com todo o resto, entende, Beatriz? Com todo o resto. É Uhum. desumanização do ser. É transformação do ser Desorganização do humano ser. em animal. Agora, é claro que isso é horrível, né? Isso não vai dar certo, porque o ser humano se rebela contra isso. O ser humano se Uhum. rebela sempre. Uhum. Sempre. A luta pela liberdade, pela verdade, é uma constante na história. Porque sempre Uhum. vão ter aqueles que vão achar que podem tratar os seres humanos como animais. E Uhum. sempre há seres humanos que vão se encantar com isso, em serem animais também. É, exatamente. É fácil, né? Eu vou ver se alguém me dá comida, me dá carne, me dá alguma É, coisa, cerveja, qualquer coisa, para eu poder ficar é. feliz e tal. Mas Professor, é e isso. essa relativização da verdade com várias narrativas falsas, isso assim, na sua opinião, como historiador, filósofo, isso acontece por quais motivos? Claro, a desonestidade intelectual, por um projeto de poder que não é servir o próximo, né? Não é servir a sociedade procurando esse bem comum, é uma, é uma cultura recebida também, porque tem muita gente que acredita fielmente que existem várias verdades e elas são mais ou menos equivalentes. Bom, não sei, né? Porque depois na prática é diferente. É, Ah, sim. É. então, por que que... porque, assim, a gente encontra hoje pessoas que... Muitas pessoas que dizem, não, tem que regular a mídia mesmo, tem Sabe o que... que é? É, Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Vaidade e arrogância de alguns. uhum, Sede de poder, sede de mandar, sede de uhum, ser mais do que os outros são, sede pelo poder, uhum, pelo dinheiro, pela riqueza. É isso que move as pessoas a agirem assim. Eu acho, que eu vejo assim, porque eu não acho que eles tenham. Eles declaram geralmente boas intenções, né? O Hitler, o Stalin, o Pol Pot, né? Aquilo ali é um. Se você lê o que eles escrevem, eles só estão falando de coisas boas, de como a sociedade vai ficar bem se seguir esse caminho, de como todos vão ser felizes e bem alimentados. Né? Isso sempre tem uhum. que ter na história, né? Tem que ter a É, boa a alimentação felicidade vem do bem material, do do bem-estar bem material. material. Eles sempre É, dizem isso. Mas eles, particularmente, esses dirigentes, eles não são isso. O que eles buscam são, para eles mesmos, benefícios infinitos, uma satisfação nesse mundo que normalmente eles não conseguiriam. Né? uhum, Eles acham que se eles tiverem esse poder, essa glória toda, eles serão como deuses, entende? Eles serão pessoas felizes, realizadas. Eu acho que tem uma deformação aí por trás desses momentos históricos, que é uma vontade das pessoas serem Deus. uhum, Não é serem como uhum. Deus, é serem Deus. E eu Nietzsche, acho que o super-homem. exatamente, uma mentirada total, né? Uma autoilusão, né? Uma coisa assim. Uhum, Porque a visão que eles têm do mundo é tão desesperançada, é tão sem amor, sem esperança, sem nada, que eles só conseguem ver alguma gratificação se eles conseguirem transformar o mundo em algo que os gratifique permanentemente. Né? uhum, O que também é uhum, impossível, que nunca vai acontecer, então eles também morrem amargurados, não há a menor dúvida. uhum, Quando não morrem pendurados, né, em algum lugar. Os que conseguem escapar, porque você vê que o destino dos tiranos é sempre o pior possível. Em geral, muitos se suicidam. Né? O sim. Hitler se Uhum, suicidou. Agora, o Stalin, por exemplo, ele teve um AVC e ficou caído no escritório dele por horas, porque ninguém tinha coragem de entrar para ver o que estava acontecendo. Quer dizer, ele morreu totalmente solitário e solitário. desamparado. Uhum, Né? uhum, O outro, uhum, Mussolini, foi pendurado, né? Foi enforcado e pendurado. O uhum, Hitler não, se suicidou, mas olha só, ele se suicidou e pediu que o corpo dele fosse queimado e reduzido a cinzas. Você vê que é uma coisa assim tão assustadora em termos assustadora. de falta né, de amor próprio, de qualquer tipo de perspectiva, né? Então, é assim, o fim deles é esse sempre. O problema não é que Uhum, esse fim não é só o deles.
O É um problema é que problema eles... antropológico. Não, e não é É um só isso, problema eles arrastam. antropológico. Não, e não é só isso, Beatriz, eles arrastam todo mundo para isso. Porque o problema, você Uhum, vai dizer assim, as ditaduras acabam sempre, as tiranias acabam sempre, elas sempre acabam. O problema é que, enquanto elas estão ascendendo, elas vão destruindo tudo, as pessoas, as consciências, tudo, tudo. Milhões uhum, morrem, milhões são neutralizadas. Então, é sempre a luta humana para ser humano, para se realizar com a sua essência, para que a sua essência se uhum, realize. Essa luta é uma luta uhum, contínua. Ela tem essa uhum, dimensão política que você está falando, embora a gente saiba perfeitamente que existe também uma dimensão pessoal, íntima, que também é uhum. contínua, né? A Sim, da gente, própria pessoa humana, né? claro, claro. Você até pode ter as duas coisas juntas. Você tem um regime ditatorial, você tem a tua luta e mais a É, luta. Por isso é que é insuportável, é. né? É uma coisa Porque, assim professor, a absurda. política começa na pessoa, né? O sentido que ela Pois dá à é, própria vida dela, a pois missão que é. ela considera ter na vida, tudo parte daí. É isso. É Então, isso. Não é o cego, não é aquela história do cego a Jesus? Jesus, Jesus, que eu veja as coisas, que eu veja, que eu saiba o que são, o que eu quero ver, eu quero ver. Eu quero saber o que eu sou. uhum, Essa é uma coisa humana. E se você vai na direção certa, tudo bem, mas quando você vai na direção do mal, não tem. exato. E Uhum, você vê, e as tentações do mal são contínuas, né, Beatriz? Isso é o mundo todo está aí, sempre nos levando para o pior lado, para a comida. Não tem uhum, jeito, não uhum. tem jeito. Sim. Professor, por outro lado, também na história do Brasil, a gente vê que alguns momentos mais felizes foram justamente esses, onde teve uma maior liberdade de Sem expressão, de dúvida, sem opinião. dúvida. Então, a própria historiografia aí, revisando o Império, é, já na Constituição, Dom Pedro I teve muitos erros, mas a Constituição assegura, ela não tem nenhuma lei, a Constituição de 24 ela não taxa de nenhum modo a liberdade de expressão, pelo contrário, né? Então, diz assim, todos podem comunicar seus pensamentos e palavras por escrito e publicá-los pela imprensa, sem a dependência da censura. Peguei aqui ipsis literis Verdade. da Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil. É, Não, e Dom Pedro I, apesar de depois ele ter tido aquele período meio é, enlouquecido, mas uhum, ele era uma pessoa muito comprometida com a Constituição, com a liberdade, tanto que ele era contra a exato. escravidão. Ele sempre foi contra a escravidão, sempre foi contra. Uhum, uhum. E Então, depois, assim, mesmo períodos antes de Dom Pedro II ainda, o próprio Código Criminal de 1831, ele regula algumas coisas, no sentido de que você não pode imprimir qualquer jornal, tem que estar escrito o nome do editor, o é jornal tem que verdade. estar cadastrado, enfim. Mas são coisas, O assim, mais Império, técnicas. Você não tem, assim, uma censura, jornais não, fechados, jornalistas perseguidos. o Império era muito liberal, tanto que você tinha uma comunidade como a de Canudos, por exemplo, que existia normalmente no período imperial. Né? Você tinha ali umas Uhum, pessoas que viviam ali numa comunidade católica messiânica, né? E nunca houve qualquer problema com relação a eles ali. A República, né, o positivismo, a ideia de que você tem que ir numa determinada direção, né, que é essa coisa do positivismo, né, na direção do estado positivo. exato. A teologia e a metafísica têm que ser superadas. Aí já viu, né, os caras que viviam ali no É. interior do Nordeste, em paz, viviam ali naquele mundo deles místico, Aí né? a mudança do paradigma. É um paradigma autoritário, né? Exato, E isso é uma coisa assim, exato. péssima, né? Porque isso, como a gente falou, confunde demais as pessoas e as torna escravas. Escravas. Uhum, uhum. E eu, quando eu estava fazendo o meu trabalho de doutorado, eu encontrei lá nos arquivos do Nabuco de Araújo, que é o pai do Joaquim Nabuco, quando ele foi ministro da Justiça, em 3 mandatos aí no Império. E o Eusébio de Queiroz, nos anos 50, ele fez uma proposta, mandou uma proposta lá para o Ministério da Justiça, para fazer uma lei para punir abusos na liberdade de imprensa.
Então, ele é até um manuscrito, é muito interessante. Então, o manuscrito, a letra de Eusébio de Queiroz era horrível, foi meio difícil de ler, mas foi possível ler Parabéns, alguma coisa, né? parabéns, parabéns. Foi perfeito. É difícil mesmo. Então, e, e assim, tinha coisas do tipo assim, prisão, multar os jornais. E do lado tinha as observações. Opa, caiu o livro aqui. Do lado tinha. Acho que eu estou falando alguma coisa que os livros estão caindo Que aqui da estranho, hein? prateleira. Depois eu ver que livro você caíram. Bom, e aí do lado, anotado, tinha as observações do Nabuco de Araújo, como ministro da Justiça. E ele fazia várias observações do tipo, não, isso é desnecessário, isso vai gerar revolta. Enfim, e o projeto acabou sendo engavetado, nunca foi colocado em prática. E depois tem um outro manuscrito, onde, como ministro da Justiça, o Nabuco de Araújo disse que o imperador também não estava de acordo, vetou imediatamente. Isso no segundo reinado. Então, não tivemos também nenhum tipo de perseguição. E eu acho que é famosa. Tá todo mundo não, muitas pessoas divulgaram aí nas últimas semanas essa frase de Dom Pedro II, que a imprensa se combate com a própria imprensa. Mas aí cabe a cada um também buscar a verdade. Porque aí a imprensa se É, combate com a própria imprensa, mas aí vem a liberdade da pessoa também dela ver, né? Dela um pouco comparar, buscar as fontes e realmente ver o que realmente faz sentido, o que seria essa realidade. Né? Mas, de fato, no Império não teve nada disso. Como você disse, eu acho que a gente tem uma mudança de paradigma aí quando se entra no século XX. Quando se entra não, na século República, XX. final do XIX, no XX, com o positivismo. Não, o século XX é horrível, Beatriz. O século XX, o nosso Gustavo Corsão, eu não diria tanto, mas ele chamava de o século do nada, né? Eu não diria que é do nada, porque aconteceu tanta coisa e a gente sempre flerta, e na verdade a humanidade sempre está flertando com nada. Mas é um século assim de uma brutalidade impressionante. Século, não, nunca houve nada igual ao século XX. Na verdade, nunca houve nada igual à Segunda Guerra Mundial, em toda a história da humanidade. Então, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é uma obra-prima. O iluminismo, que a gente estava falando aqui, a Segunda Guerra Mundial é a obra-prima do iluminismo, em todos os sentidos. Sim. Em Uhum. todos os sentidos. O que Um o iluminismo. resultado a longo prazo. Exatamente, olha só. As nacionalidades desprovidas de espírito, de Deus. Né? Você tem aí a ciência sem nenhum tipo de limite moral, porque a ciência, nos anos entre 39 e 45, foi totalmente liberado aos cientistas produzir o que fosse necessário para destruir. E realmente eles chegaram à obra-prima da indústria bélica, que é a bomba atômica, né? A bomba nuclear, o artefato nuclear. Uhum. Então, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa assim tão absurda, e a culminância disso. A culminância. Você vê que as guerras anteriores, as guerras do chamado Antigo Regime, do período anterior ao Iluminismo, não é que não existissem guerras e não é que não existissem massacres, mas eles não tinham a proporção e a ausência de limites que passaram a ter depois das repúblicas democráticas, seculares, laicas se Uhum. instalarem. Porque aí Uhum. o combate é um combate no mundo, é para transformar algo que é intransformável. Aquela coisa do Marx, por exemplo, nas teses sobre Feuerbach, quando ele diz que os filósofos até agora se dedicaram a interpretar o mundo. Cabe-nos agora transformá-lo, transformar o mundo. Isso aí é uma quimera, uma É fantasia. uma quimera. O mundo não pode ser transformado. Você vai destruir o mundo, mas não vai transformar. Você pode destruí-lo, isso você pode, mas transformá-lo, transformar a natureza, você vê de novo a coisa de ser Deus, né? Você acha que você pode pegar a natureza e mexer nela, e tudo bem, você tem essa capacidade, mas você não tem tanto que quando você tenta fazer isso, tudo dá errado, não tem como. O que Uhum. está na essência se rebela contra as transformações do acidente e da aparência. Não tem como. Você pode pegar uma coisa e fazer com que ela seja outra, mas o que está dentro vai de novo fazer com que aquilo seja o que é. A gente está condenado a ser o que é. Não tem como. Uhum. Não tem. Não Uhum. tem como. Então, isso aí é uma ilusão destruidora. Você vai destruir tudo, mas e não vai construir nada. Você não vai transformar. As coisas vão voltar de novo.
A gente está agora diante de um outro momento. Uhum. Os sinais agora de alguma coisa terrível existem, né? Como havia em 1914. Mas as pessoas, por exemplo, preferem não ver. Elas não estão percebendo que, por exemplo, a Rússia já está ameaçando com armas nucleares há vários meses. Uhum. Eles Sim. estão falando em armas nucleares há vários meses. As pessoas estão esnobando, estão menosprezando, estão Uhum. dizendo que não vai acontecer, O entende? Edgar, e isso você acha que acontece por quê? Também entra assim um sentimentalismo que atrapalha um pensar claro, porque às vezes eu, não sei, na minha Desejos, ignorância, eu olho para as desejos. pessoas, pessoas inteligentes, e eu acredito que elas não veem assim o óbvio Sim, por não um vem. sentimento, por um ideal que é irreal, e aquele É, ideal que embrenha todos os sentidos, ele acaba tapando o que é tapa. evidente. As pessoas Eu desejam, elas desejam que o mundo seja diferente do que é. E esse desejo é de tal forma arrebatador que elas não conseguem mais ver o mundo, não conseguem mais entender a realidade. E aí é Uhum, um problema gravíssimo. Isso é uma coisa assim que eu não sei a solução. Em 1900, uhum, a Belle Époque foi um período assim. A Belle Époque foi uma época assim. E a Belle Époque levou à Primeira Guerra Mundial. Quando a exato. Primeira Guerra Mundial veio, aconteceu, as pessoas não estavam, elas não acreditavam que aquilo fosse acontecer, ninguém achava. As pessoas viam a Não. Belle Époque como um período de prosperidade infinita. E não era. Uhum, Esse período que nós vivemos no pós-Segunda Guerra Mundial é o período de prosperidade maior de toda a história da humanidade. Isso vai durar para sempre? É claro que não. Porque não. não há energia no mundo suficiente para permitir esse florescimento infinito. Não existe, tudo aqui é finito. Então, não Uhum, tem como. A gente uhum, está diante do colapso permanente, do colapso dessa ordem. Sabe? uhum, uhum, E isso não é uma coisa que você possa dizer para as pessoas que vai acontecer e as pessoas aceitem. Elas não vão aceitar, porque elas não uhum, querem admitir a possibilidade de que todo esse conforto ele pode terminar algum dia. Pelo contrário, uhum, eles acham que esse conforto vai crescer infinitamente. Mas não uhum, vai, não pode. Não há uhum. como. Pela sua própria natureza ele vai acabar. Edgar, Aliás, esse é um tema bíblico, né? é, sim, as pessoas, elas são muito atraídas, muitas vezes, por discursos. Eu mesma, acho que todo mundo que já foi jovem um dia, né, diz que a pessoa que nunca foi socialista na vida, ela, sei lá, não tinha coração, né? Enfim, as pessoas são muito atraídas por um discurso assim de igualdade, de um Estado assim que sustente ela, que carregue ela no colo, que seja pai. E, e a gente vê na história do Brasil, o próprio Getúlio Vargas, ele tinha esse discurso. E ele Uhum. foi um ditador mantendo essa imagem É. de aquela pessoa que acolhe a todos, ele respondia as cartas, as pessoas respondiam, escreviam cartas, ele respondia assim nominalmente, muitas cartas. E também, voltando aí na história, foi com Getúlio Vargas no Estado Novo, foi um dos momentos onde existiu uma grande censura no Brasil. Né? Tinha um departamento para Total, regular todos os jornais. total. Foi uma coisa assim pesada, e também não no sentido só de regular, mas de fazer uma propaganda que propiciava um certo culto à personalidade também do Vargas. Então, e muitas pessoas não viam, tanto que o Vargas ele é um fenômeno de popularidade, é um dos líderes populistas aí da história, é, muito querido ainda hoje em dia. Tá. Olha só, olha o que você está falando do Vargas, como isso é importante. O Vargas, ele governou como ditador, fez uma série de reformas trabalhistas e de instituição. Sim, sim. Você veja só o erro que foi reeleger o Vargas em 1950. O erro que foi. O Vargas, em 1950, ele já estava velho, a política não era mais a mesma, não era mais a mesma, tinha mudado. Mas as pessoas cometeram a imprevidência de reelegê-lo. Foi uma tragédia, Beatriz. O segundo governo Vargas é uma tragédia. Para você ter uma ideia, ele se suicidou. Ele se Uhum. Ia ser suicidou. deposto.
Antes de. Ele já estava Por depois. isso ele se suicidou. Ele se suicidou. E abriu uma crise que só terminou em 64. Então, você vê, as ilusões que as pessoas tinham sobre Vargas eram tão profundas, aquela mentira que havia sido instalada era tão profunda que eles não se deram conta A de ponto que de Vargas aceitarem era a uma farsa. censura como algo Claro, normal. claro, não. E eles não se deram conta da mentira que era Vargas. Vargas era apenas um político que, naquele período de 35 a 45, realizou coisas porque tinham que ser realizadas, de qualquer forma. Agora, Uhum, ele não era aquilo que elas esperavam que ele fosse, ou que a propaganda uhum, tinha dito que ele era. Então, uhum, votaram nele. Aliás, ele foi eleito meio de raspão, na verdade, mas votaram nele e ele arrebentou o país. Vargas, o segundo, porque as pessoas costumam dizer que o segundo governo Vargas foi importante, não sei o quê. Bom, de importante não fez nada no segundo governo. Bom, as coisas que uhum, foram feitas, por exemplo, a Petrobras, foram feitas até a revelia dele. Então, o Vargas, você vê aí a realidade, o que era o Vargas, e a imagem que as pessoas tinham do Vargas, totalmente diferentes. Uma era pura uhum, propaganda. Então, você vê como uhum, também a mentira ela é prejudicial, realmente. Né? Ela é uhum. prejudicial. As ilusões que as pessoas têm a partir de uma propaganda, como você está falando, de censura e de tudo aquilo que havia no Estado Novo, criou o caminho para o desastre dos anos 50 e a hiperinflação dos anos 60. Então, Uhum, no princípio dos anos 60. Então, isso é uma coisa também importante de ser avaliada. Uma coisa uhum, importante de ser avaliada. A reeleição do uhum, Vargas foi um desastre, um erro uhum, brutal cometido naquela época. E que uhum. depois levou. É claro que depois as coisas foram corrigidas, mas é um custo considerável. É um custo considerável. Sim, sim. É. Tanto que tem aquela teoria, a gente não vai entrar nisso, mas que o golpe tinha que acontecer 10 anos antes, né? E com todo o Vargas, assim, Sim, ele ele atrapalhou. foi, de certa forma, a mola propulsora aí, né, do que aconteceu aí nos anos 60, depois, em certo sentido, sim. Agora, ele E morreu. Agora, olha só, Beatriz, o Vargas, ele não é mais nada hoje. O Vargas era de tal forma, a Vargas é de tal forma uma impostura, que hoje as pessoas se lembram de Dom Pedro II e tem de Dom Pedro II, uhum, muito mais antigo. É verdade que Dom Pedro II governou quase meio século, tudo bem. sim, Mas o uhum, Vargas, você passa hoje aqui na Cinelândia, onde tem o busto dele, não tem mais, acabou, as pessoas nem se lembram mais de Vargas. uhum, Entende? uhum, Porque ele, uhum, ele não era, na verdade, nada de substancial. uhum, Entende? Nada de uhum, substancial. E isso, o tempo, portanto, a verdade sempre acaba aparecendo. Né? uhum, Dom Pedro II ainda existe no imaginário das pessoas porque ele realmente ele fez coisas no Brasil. Ele construiu instituições científicas, ele uhum. estabilizou a sociedade brasileira, ele permitiu que o Brasil fosse unido. Ele enfrentou, ele foi o líder do Brasil na única guerra realmente séria Não, que o Brasil aham, aham. enfrentou. O Brasil foi invadido Expressa um pelo. comprometimento, esse sentido do estadista que serve o seu país, né? Nele Exatamente. você vislumbra isso, você enxerga isso. Né? Pois é, porque olha No só, Beatriz, eles Vargas, com um falam, pouco mais de cuidado, não. não, o Vargas não. O Vargas é um zero. É um zero. Hoje ninguém está aí, sumiu, acabou. Não tem mais Mas, nada. Edgar, tem uma vertente política que ainda enaltece muito a figura do Vargas, se É, agarra aí no Vargas para defender algumas pautas mas eu não sei se o coletivas, povo. sociais. Mas não sei se. Não, a obra. Mas isso é uma obra que foi feita, o Vargas a executou, mas isso era inevitável naquela época. Quer dizer, os países todos estavam caminhando por isso, e isso era uma forma de impedir ou que outras coisas acontecessem. Né? Que Uhum, outras coisas acontecessem. Os países estavam adotando essas políticas sociais, protecionistas do trabalho, porque a gente vivia aquela crise do pós-Primeira Guerra Mundial, que era uma crise horrível, né? uhum. Social horrível. E as pessoas tinham que ser amparadas, né? De alguma forma. Sim, Elas com tinham que ser certeza. amparadas. Elas tinham que ser amparadas. Então, aquilo fazia um Uhum. sentido naquela época.
né? Uhum. E faz sempre, né? Qualquer política de amparo sempre vai fazer sentido, né? O Uhum. problema... E mesmo o voto feminino já era algo que estava sendo defendido antes, né, por outras pessoas que nem eram partidárias, Exatamente. Não, inclusive. não, e o Vargas, em 32, quando o voto feminino foi aprovado, facultativo inicialmente, né? Sim. Facultativo, isso já era uma coisa generalizada por aí, nem tinha mais como deixar de ser, né? Porque tem certas coisas que são necessárias, que quando, na medida que moralmente a humanidade vai avançando de alguma forma, são coisas que têm que existir, que têm que se realizar politicamente, né? Uhum. Uhum. Eu acho que por trás de tudo isso está sempre a necessidade de preservar o exercício da liberdade humana, né? Uhum. E de garantir o direito do ser humano à busca da verdade. Porque isso, no fundo, é que faz com que as coisas sejam corretamente avaliadas. E o voto Uhum. feminino é importantíssimo, tinha que vir. É importante, não tem nem porquê. A igualdade jurídica entre homem e mulher é a mesma coisa. São coisas que têm a ver até com a realização do humano. Né? Tem a ver com a realização do humano. Uhum. Então, isso é importante de ser dito também. É. Edgar, nos aproximando mais ao momento mais atual, às últimas décadas, bom, tem todo o tema da ditadura militar, né, que é um tema aí amplo, polêmico, mas que agora, com uma história revisionista, sem passar o pano, sem negar que realmente existiram anos de chumbo, abusos, etc., né? É, perseguição de jornalistas, alguns sim, mas assim, essa história revisionista também mostra, por exemplo, que a censura aos jornais, pelo menos, às músicas, que existia na ditadura militar, em alguns casos era bem mais branda do que hoje, né? Olha, só posso Até te mais dizer uma burra. coisa. Eles deixavam Ó, passar coisas. vou te dizer uma Afinal, o coisa, Chico Beatriz. Buarque conseguiu fazer Cálice. Passou, né? Vou te dizer uma coisa. O Chico Buarque de Holanda fez toda a carreira dele no regime militar. Só basta dizer isso. Ele fez toda a carreira dele no regime militar, cantando músicas contra. Então, você fica assim, não, espera um pouco, o que é que você está dizendo, Edgar? É isso mesmo que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. E é o que você acabou de falar. Né? Você não tinha, eu me lembro das livrarias, tinha livros do Marx à venda. Aliás, as traduções, a primeira tradução de Marx pela civilização brasileira, se eu não me engano, é dos anos 60. E passou a ser Uhum, vendida nos anos 70. Então, uhum. a gente Não também... foi proibida. Não, não. Você sabe que tem nesse sentido, tinha um professor que dizia sempre, o Gerson Moura, que a história não é uma briga de mocinhos e bandidos, não. Isso, a história é uma coisa muito mais complexa, na verdade, do que é. Aquele regime, além do que, né, a gente não... Era diferente. Os mecanismos de controle no regime militar eram muito particulares, no fundo. Haviam coisas que eles realmente proibiam, mas havia coisas para as quais eles eram muito lenientes. Por exemplo, música de protesto. Por exemplo, foi o auge da música de protesto. Por alguma razão, eles eram lenientes com isso. Eles não se importavam. Eles só não gostavam de coisas muito explícitas, mas eles adoravam autorizar coisas metafóricas. Você entende? Ora, você vai dizer que os censores eram idiotas? Não, os censores eles estimulavam os compositores, os poetas, os escritores a escrever metáforas sobre opressão, domínio. O Chico Buarque era cheio disso. Aí você vai dizer o quê? Não, espera um pouco. Quer dizer que os censores permitiam? Sim, essas coisas passavam, eles autorizavam. Eles autorizavam. Uhum, Por exato. quê? Por quê? Porque eles achavam que isso faz parte, que é melhor isso do que qualquer outra coisa, que, Uhum, né, isso vende, isso torna as pessoas animadas com alguma coisa, isso estimula a discussão sobre determinados temas que nos são interessantes de alguma forma. Então, uhum, realmente, você tem que... uma revisão disso é interessante.
até para a gente poder ir mais ao fundo do que vem a ser exatamente o controle e a natureza do Uhum. controle Sim, e os sim, objetivos do controle, né? Que sim. tipo de controle, por exemplo, os militares queriam? É uma questão a ser pesquisada, né? É uma questão a ser pesquisada. O que eles realmente queriam controlar? Né? Não era música de protesto, isso eu posso te dizer com Não. toda certeza. Era o que mais tinha naquela época, era o que mais tinha, era o que mais tinha. Então, não sei. São, Inclusive, as pessoas bem conservadoras que seguem a linha do Olavo de Carvalho dizem que os militares perderam a guerra cultural, que a guerra é, cultural eles perderam porque, e... porque eles tinham uma outra visão. Eles vinham de uma época onde havia um confronto militar armado, né, entre os comunistas e o sistema. Né? Eles vinham de 35. Em 35, os comunistas tentaram tomar o poder pela via militar. Ali era uma questão de Uhum, você sim, matar sim. pessoas e ocupar espaço. Era isso, né, agir. Mas depois, nos anos 60, realmente não era exatamente dessa forma. Embora, quando eles fizeram dessa forma, os militares foram atrás e mataram todo mundo. Não teve discussão, porque isso eles sabiam fazer. Né? Tanto que quando foram fazer a guerrilha do Araguaia lá, nem houve guerrilha, na verdade. Assim que Uhum, eles mandaram uma missão lá e liquidaram como se dizia na época, como é que eles chamam? O foco sim, guerrilheiro foi eliminado. Agora, sim. essas outras formas de oposição, eles não estavam realmente preparados para lidar com elas, né? Então, era diferente, eles não sabiam bem o que fazer, como fazer. Né? Uhum, Nisso, esse tipo de análise tem toda a razão. Embora eu sei que houve um investimento, por exemplo, na formação de intelectuais conservadores em determinado momento, o general Geisel, ele criou aquele centro de pesquisa da Fundação Rui Barbosa, para o uhum, sim. Lacombe, né? E tinham alguns pensadores conservadores que gravitavam em torno do regime militar. Uhum, Mas eles não se dedicaram realmente a investir nisso da forma, porque eles não avaliaram exatamente qual era a natureza daquele confronto. Né? Eles não tinham como. Eles tratavam as coisas sobre a questão militar. Se não era uma ameaça militar, eles não sabiam, menosprezavam talvez isso, né? Talvez. uhum, sim. Edgar, e aqui mais já indo para o final, e a Constituição de 88, como também tem se dito, eu coloquei no Stories essa semana, a Constituição de 88, no artigo 5º e 220, garante a plena liberdade de expressão, sem nenhum, assim, mecanismo regulador. Claro, tem uma cláusula lá um artigo que fala da calúnia, da Claro, discriminação racial em geral, coisas claro, humanas, né? claro, Coisas assim que claro. estão dentro e que você naturalmente você pode processar. A pessoa te Claro. caluniou, processa ela. Né? Você Se não vai quiser, né? censurar, Se quiser, né? corta a Porque você língua. pode. Não, porque se quiser processar, porque tem muita gente Se que é quiser caluniada que não também, está pode nem ser que não seja aí. relevante, deixa, né? Cada É, um vê. claro. E, e aí, né, então entra. Eu peguei uma notícia, um artigo da CNN de um ano atrás, tá? De setembro de 2021. E nesse artigo já estava se discutindo o que os candidatos a presidente na época diziam sobre a censura e a liberdade de expressão, ou seja, um ano atrás, não estamos no calor da hora de agora. Uhum. E, e aí o jornalista ele faz menção, né, que o Lula entre 2019 e 2021 ele falou 11 vezes de regular a imprensa, da necessidade de regular a imprensa, 11 vezes. E aí disse uma frase que é a seguinte: eu vi como a imprensa destruiu Chaves. Aqui eu vi o que foi feito comigo. Nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. Então, isso ele disse em São Luís, no Maranhão, em agosto de 2021, ou seja, um ano atrás. Então, você vê que é um projeto que ele já existe, não é um projeto recente, é uma coisa muito séria
E uma coisa que me chamou a atenção também nessa reportagem da CNN, eles consultaram aí um jurista, né? E ele disse o seguinte, ele diz assim, vou repetir a fala dele, ele chama Marcos Bitelli, mas a fala dele é muito interessante. Diz, essas ameaças que a toda hora a gente vê de regular a mídia, muitas vezes acabam virando uma bravata, porque no sentido jurídico, certamente a Suprema Corte vai julgar inconstitucional, como já fez em outros casos. Então, aí eu li isso, que foi publicado há um ano atrás, eu falei, meu Deus, será que a Suprema Corte vai? Ela já não está fazendo isso? Então, é preocupante, né? Muito. A Porque Suprema existe um Corte, projeto, tem essa anuência aí da Suprema Corte. olha só, a Suprema Corte, vamos tomar o exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma Suprema Corte extremamente cuidadosa nas matérias que analisa muito poucas e só matérias de fundo constitucional. Você vê que a composição da Suprema Corte nos Estados Unidos é importantíssima para a democracia americana. Estamos falando dos Estados Unidos da América, tá? Você vê que a nomeação de juízes conservadores pelo Donald Trump mudou muita coisa. Por exemplo, eles derrubaram a constitucionalidade do aborto, como estava estabelecido desde os anos 70. Isso foi uma ação importante. Então, a Suprema Corte, então você, quando fala da Suprema Corte, não se fala de uma Suprema Corte em abstrato nos Estados Unidos. Se fala de uma Suprema Corte específica, que tem membros com orientações jurídicas específicas. Se você tem membros numa Suprema Corte, como nos anos 70, na época do aborto, que eram, como eles chamam nos Estados Unidos, liberais, juristas liberais, né, liberals, que lá tem um conceito específico, é evidente que não se pode confiar naquela Suprema Corte para tratar, por exemplo, da proibição do aborto, não, porque aquela Suprema Corte, evidentemente, que vai aprovar. A mesma forma atual, você não pode esperar da Suprema Corte americana atual medidas liberais, né, que firam o que eles acreditam que são os valores constitucionais americanos. Eles até podem autorizar, como autorizar uniões de pessoas do mesmo sexo, por razões que eles consideram juridicamente sustentáveis. Mas eles jamais vão aprovar o aborto, por exemplo. Então, quando a gente fala de Suprema Corte, a gente tem que olhar a Suprema Corte. Porque, dependendo da Suprema Corte, né, tudo pode ser possível. Tudo pode Tudo ser pode ser possível. possível. Uhum. Né? E ainda mais num país... E outra coisa, nos Estados Unidos, mesmo os liberais ou os conservadores, eles são muito atados à letra da lei, da Constituição. Eles respeitam muito a Constituição e as emendas de direitos. Né? Então, tudo que eles falam lá, sejam liberais ou conservadores, eles falam dentro do que está escrito na constitucional. Constituição, exatamente. O Brasil não é um país propriamente que prima por um culto à Constituição. Nós tivemos várias Constituições, e quando a gente fala da atual, a Constituição de 88, ora, essa Constituição foi emendada mais de uma centena de vezes, eu não sei quantas emendas constitucionais. E ela permite muitas hermenêuticas, muitas interpretações, essa Constituição. Porque ela é imensa. É imensa, então você pode criar muitas coisas. E o atual, se os juízos entendidos em direito, alguns, como, por exemplo, o nosso confrade Ives Gandra, ele tem muitas vezes criticado certas decisões da Suprema Corte que, na opinião dele, violam elementos constitucionais. Porque, na verdade, o Dom Pedro I amava a ideia de Constituição, mas a ideia de Constituição para nós ainda é uma ideia assim, muito obscura. Aliás, a única Constituição no mundo que realmente é Constituição respeitada como tal é a Constituição dos Estados Unidos da América. O resto, você vai observar que todos os países variaram e dançaram de Constituição em Constituição, e os britânicos, com muita sabedoria, nem Constituição têm, na verdade. Porque eles caminham, porque eles têm a sua própria forma de entender o que é justo e direito, né? Que tem funcionado bem nos últimos séculos. Sim. Mas também são casos particulares, né? E essa perspectiva influencia muito os Estados Unidos também, a perspectiva britânica.
Então, realmente, os riscos, eles existem sempre, fazem parte, né, da nossa história do Brasil. É um país em construção que tem uma instabilidade muito grande, mas o Brasil tem uma coisa que o singulariza. O Brasil é um país que, na sua origem, ele tem uma ansiedade cristã, né, Sim, muito que arraigada. muito arraigado, que serviu para integrar africanos, indígenas e portugueses num projeto, que é o projeto que existe até hoje. É um projeto Sim. muito consistente. Ele tem uma consistência, não é exatamente a consistência que nós esperaríamos, mas preste atenção, Beatriz, que o Brasil tem 200 anos e continua sendo o Brasil. Mesmo essa Sim. eleição com tantas divisões, você percebe que o tema do Brasil é o grande tema, né? É um país unido, imenso, mas unido. As pessoas falam até coisas diferentes em diferentes lugares, mas falam português e se entendem e fazem parte do Brasil. Os movimentos de secessão que houve na história do Brasil nunca foram, com exceção do Rio Grande, mas o próprio Rio Grande, ele voltou também, ele acabou voltando. Não, é um projeto consistente de civilização, não só de nação, de civilização. Exato, Então, então, exato. a gente também tem que acreditar nesse projeto, porque existem muitos desafios a ele, muitos desafios. Mas se nós voltamos às nossas origens, que são basicamente cristãs, e eu digo cristãs, embora católicas, do ponto de vista da formação, mas se a gente estuda bem o que os jesuítas faziam, eles tinham um movimento muito consistente de pegar dos povos aquilo que os povos tinham de natural na sua aproximação a Deus, né? Então, o Brasil ele tem um grau de, de tolerância a diferenças doutrinárias, né, que você não encontra em outros povos. Eu atribuo isso Esse muito à aspecto dos fé. índios era uma enculturação, né? Não era uma aculturação, como muitos dizem por aí, era uma enculturação. Não, Né? Era. não, eles buscavam isso. E, por exemplo, os africanos, as pessoas dizem assim, os africanos representam o Xangô como não sei o que, Ogum, porque eram obrigados a isso. Não, isso era fruto Não. do próprio pensamento deles, das aproximações que eles faziam dos seus sentimentos religiosos aos sentimentos cristãos, ou à realidade do cristianismo, do catolicismo. Exato, exato, Entende? Isso exato. são movimentos que vieram de baixo, eles não foram forçados. Então, o Brasil é um país muito É. singular. Era algo aceitável pela própria natureza, né? Do seu conteúdo. Exatamente. Você vê que São Tomás de Aquino até escreve sobre isso. Ele fala sobre como isso é possível. Como é possível você designar Deus por muitos nomes. Entende? Ele fala isso. Você pode designar Deus pelos seus atributos. Se entendê-lo pelos seus Exatamente, atributos. exatamente, Entendê-lo pelos seus exatamente, atributos. Entende? Então, exatamente. isso é uma coisa que os jesuítas puseram muito em prática no Brasil. Então, o Brasil é um país singular, é um país assim, universal, católico, assim. Eu diria que é católico. Até uma pessoa disse para mim outro dia, né? Que o Brasil é um país católico. São José Maria Escrivá que falou isso quando esteve por aqui. Ele Falou, ficou muito admirado com o Brasil. Ele ficou muito ficou. admirado Aham. como os brasileiros tratam as questões. Agora que eu me lembrei, você está falando isso, eu falei, quem foi que falou isso? Foi São José Maria. Quando ele teve, ele ficou Sim, muito encantado, muito impressionado com a particularidade do Brasil. Você vê que nós não temos, por exemplo, cristãos novos no Brasil. Tinha uma população colonial imensa. Não é nem cristãos novos, muitos eram judeus mesmo. sim, Mas nunca houve no Brasil, nunca houve. Nunca houve. Você tinha inquisição, de vez em quando, levava a gente presa. sim. Mas nunca houve no Brasil movimentos de perseguição aos cristãos novos. Nunca houve. A própria Anita Novinsky comenta isso. Que em Portugal havia, mas aqui nunca houve. Aqui não. Então, É. aqui nunca houve. Então, o Brasil é realmente um país singular. Tem uma coisa de espiritualidade que é cristã, na verdade, né? Porque isso é cristianismo, no fundo, né? Que Exato. nós temos. E essa é uma coisa forte na nossa identidade. Da Aliás, identidade, né? na Nas nossa suas identidade. origens, exato, Aliás, eu estou publicando agora um livro, exato. fazendo propaganda do meu livro que se chama O Despertar do Sentido, Formação Espiritual do Brasil das Origens ao Século XVIII.
vai sair em algum momento agora, entre novembro e Ah, dezembro. vai sair esse Vai livro. sair, né? Já está no pré. Já está no pré. Uhum. É uma tentativa de formular uma teoria sobre a formação espiritual do Brasil das origens até o século XVIII, onde eu Uau! pondero sobre todos esses aspectos, cristãos novos, católicos, jesuítas, o clero secular da época, que era aquela coisa, né? Um clero do padroado, os índios, os africanos. Então, eu acho que isso é muito importante para a nossa identidade, e isso é uma coisa bonita no Brasil. Isso é o que nos Uhum. torna. E talvez seja aquilo que o brasileiro mais tem a dar de bem para o mundo. Uhum. A gente atribui aos jesuítas, em grande parte, isso. Mas aqueles que eram contra os jesuítas também tiveram uma parte nisso, entende? Uhum. Uhum. O Edgar, e aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver que mandaram na pergunta, que é assim, censura ou incapacidade de discernir sobre uma ordem manifestadamente legal. Eu não entendi muito bem assim, mas Não, o que é, ele está dizendo é o seguinte: é, isso, o que acontece é uma censura, não, eu acho que, não sei ao que ele está se referindo, mas eu vou postular assim, uma hipótese. Digamos que alguém tome uma decisão que é manifestamente ilegal. Digamos que isso aconteça. sim. Pode ser que Uhum. aconteça. E aí a coisa é tão absurdamente ilegal que é necessário algum tipo de posicionamento no sentido de que isso seja ocultado, para que não haja um colapso da pertinência do sistema. Né? E eu acho que isso faz sentido, é sempre assim. Né? Você não Uhum. pode, por exemplo, aqueles regimes socialistas ou nazistas, ou qualquer esses regimes totalitários, quando acontecer alguma coisa que estava em absoluto desacordo com a narrativa estruturante do regime, aquilo era ocultado, porque se você assume aquilo como real, como existente, você quebra a narrativa, né? Você destrói a narrativa. Por isso é que é Uhum. importante você controlar a informação dessa dissonância para que o sistema permaneça mais ou menos Exato, incólume. esse é o Mais ou ponto. menos, ele tem que se manter ordenado, senão você tem a desagregação dele. Você tem a Uhum. desagregação. Mas é difícil controlar isso numa sociedade livre e mais ainda numa sociedade de internet, porque esse também é um outro elemento. A internet é um Uhum. espaço assim, absolutamente selvagem. Exato. Então, mas aí entra aquele lado que a gente está falando da pessoa, no exercício da própria liberdade dela. Não sei em que medida isso é possível. Nós somos historiadores, você é um filósofo também. A gente pensa, né? Qual é essa fonte, quem está falando, de onde veio isso, que tipo de internet é essa? Mas nem todos têm esse discernimento, Não. Você tem que ter as né? instituições. Por exemplo, todas as redes sociais hoje estão na mão de conglomerados, de Uhum, corporações. Essas corporações estabelecem suas próprias regras e controlam, como a gente está vendo. Por isso, o uhum, Musk comprou agora o Twitter. é, Em princípio, ele é diferente. Ele vai ter uma outra orientação, o Twitter, do que a orientação anterior, ou a orientação desse nosso aqui, sim, do sim. Instagram, do Facebook, onde há muito controle Uhum, político. uhum, Agora, você tem dentro da internet muitas outras instituições que surgem e acabam sendo referenciais de informação. Né? E isso a internet permite que aconteça. Você permite que surjam, é permitido, embora o Google filtre, embora os sites de busca dificultem, as pessoas acabam tomando conhecimento de determinados espaços, sites, núcleos de notícia, centros de reflexão, que se tornam referenciais de verdade e de informação. Então, isso a internet vai continuar permitindo, embora países como a China, ou a Venezuela, ou Cuba consigam impedir o acesso mesmo a isso. Mesmo a sim, isso. Eles sim, conseguem. sim, Quer dizer, é sim. possível você impedir esse acesso, mas mesmo assim, eu diria que a internet abre caminhos, porque tem uma dimensão da internet que pode não ser massiva, mas que vai ser sempre pessoal, que é possível ver essa troca. Na União Soviética, na época da ditadura dual, nos anos 80, os escritores escreviam romances críticos, e esses romances eram datilografados por pessoas
e passados adiante. E tinha um Uhum. nome para isso, eu me esqueci, um nome em russo, porque era uma literatura de combate contra o comunismo, né? Mas que era passada, era datilografada pelas próprias pessoas. Então, independente desse controle todo, sempre acabam surgindo Sempre. Uhum. meios, mecanismos, e a internet é muito melhor do que essa coisa de ficar datilografando Uhum. tudo. Quer dizer, mesmo que exista um bloqueio total, você sempre vai ter aqui no celular mecanismos de você chegar a alguém, de passar adiante. Entende? É isso que. Porque sempre há caminhos para a liberdade. Sempre há. Porque isso é outra ilusão, né? A ilusão de que você pode ter o controle total da É, sociedade. Isso é uma exato, tremenda ilusão. exato, Uma tremenda ilusão. exato. O Edgar, e para a gente terminar, o que que você acha que as pessoas podem fazer assim para discernir bem sobre as notícias, julgar bem também, não se deixar prender também, né, por esse aceitar, que as pessoas não aceitem também, né? Ah, então tá tendo censura, é fake news, é, porque também Eu tem uma acho, certa cultura. Tem gente que fala, ah, fake news tem que censurar mesmo. Aí entra tudo aquilo que a gente já falou, o que é mentira, o que é verdade, os interesses em tudo isso. Né? eu acho que as pessoas Mas devem o que buscar. nesse momento a gente pode fazer, assim, que você Eu acha? acho, bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas devem buscar valores verdadeiros. Eu acho que elas devem buscar a verdade, elas devem buscar aquilo que está além desse mundo, que é eterno no mundo. Né? Uhum, Porque ali você vai encontrar, nas diferentes formas que isso adquire hoje no mundo, vai encontrar alguns elementos para poder balizar o seu juízo sobre as coisas. exato. Eu acho que isso, em primeiro lugar, e eu acho que esse é um movimento que a sociedade está fazendo, né? Uhum, Especialmente a do Brasil, que é uma sociedade muito religiosa. E eu acho que, em uhum, segundo, procurar, a partir desses elementos, encontrar e localizar nesse mundo de informações aqueles que aparentemente são mais próximos às tuas verdades ou que se apoiam e repercutem as verdades de uma forma autorizada pela tradição. Eu acho que a gente tem que buscar a tradição, porque uhum. há uma crítica imensa à tradição, mas é a tradição que nos permite avaliar o mundo corretamente. E eu acho que a busca da tradição, qualquer que seja, principalmente a que diz respeito às verdades absolutas e eternas, ela é importante porque ela foi consolidada ao longo de muito tempo, experimentando a natureza humana, o que os seres humanos são realmente. E eles continuam sendo os mesmos. Eles Exato. podem estar fazendo o que Uhum, quiserem, podem estar hoje viajando para Marte ou qualquer coisa, mas eles continuam sendo os mesmos seres humanos. E certas observações que foram cimentadas ao longo dos séculos continuam tendo validade para você julgar uhum. o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, Exato. o que é falso. Então, o Uhum, caminho da experiência religiosa, uhum, eu acho que é um primeiro momento, é um primeiro movimento importante que as pessoas têm que fazer. Porque o uhum. mundo, ele não vai te dar isso. Sabe? O mundo só te E dá desagregação. essa própria busca, porque eu acho que a filosofia, a história da filosofia e a teologia, elas deixam claro isso. Quem procura, encontra. Exatamente. É uma coisa impressionante. Exatamente. Você lê É, biografias, histórias de pessoas que, não sei, viviam em um regime comunista, começaram a questionar tudo aquilo, não entender, para dar um exemplo. E, de fato, a pessoa, quem procura, chega. Chega lá às causas primeiras. A gente tem os filósofos antigos, Platão, Sócrates, eles podem ter chegado, ainda que parcialmente em alguns aspectos, mas eles sem dúvida. chegaram, eles procuraram, honestamente. Platão e Aristóteles continuam sendo os mais citados dos pensadores. Sim, E São porque Tomás são continua sendo. atemporais. Não, e Santo Agostinho, São Tomás, a leitura deles continua sendo muito mais interessante e muito mais verdadeira que a leitura de Heidegger e qualquer outra coisa Com que foi, certeza, que foi produzida na modernidade, com entende? certeza. Então, essa realidade, eu acho que. Mas a gente está falando de filosofia, mas eu estou falando. Mas eu acho que a gente também tem. Para as pessoas que não se interessam, não têm paciência, eu acho que buscar Deus, buscar o eterno, é um primeiro movimento. E você falou muito bem.
quem busca, encontra. Isso é uma coisa natural, não tem nem... e quem encontra fica fascinado quando encontra, porque é verdade. Eles me disseram que quem busca, encontra, e é verdade. A Exato, gente exato. encontra. Né? E aí é a fé, né? Então, isso, É eu acho que adesão, né? eu acho que esse é o grande caminho, sabe, Beatriz? Eu acho que depois de um século XX terrível, como a gente viveu, né? Onde nunca se destruiu tanta igreja e templo como no século, e sinagogas e templos em todos os lugares do mundo, eu acho que depois do século XX, eu acho que voltar ao bom caminho é bom, é importante, sabe? É Muito importante. bom, muito bom. Bom, Edgar, então acho que a gente pode encerrar já. Sem dúvida. Gostei muito de conversar com você. Foi Agradeço ótimo, o foi ótimo. aceite da live. Não, foi Vou ótimo, deixar Beatriz. gravado aqui É ótimo. no perfil. Então vamos aí superar o século XX. É, claro. Nós temos que ir na direção da eternidade sempre. E na Porque direção da Deus pôs. eternidade, buscando a verdade, seguindo a tradição. Exatamente, exatamente. Porque isso tá na Bíblia. O homem, Deus pôs no coração do homem o sentimento da eternidade. E é isso é a coisa mais importante que a gente tem. Entendeu? Uhum, uhum, uhum. Muito Tá bom. bom? Muito obrigada, então. Boa noite. Obrigada a Bom, todos que assistiram a live. Boas eleições. obrigado, exatamente. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os que virem e aqueles que forem ver depois também. Espero que Isso. E tenha você sido. vai avisar, né, lá no seu perfil quando publicar, quando sair o seu livro? Ah, sim, sim, vou avisar, sim. Vou avisar, já está no prelo. Tá bom? Ótimo. Então tá Tá bom. bom. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau, tchau.